Olá, tudo bem? Bom, o que eu trago aqui para vocês hoje nesse vídeo é uma conversa bem interessante sobre o cuidado e o controle. Eu fiz um material nas minhas redes sociais e eu vi que gerou bastante interesse, né, curiosidade sobre esse assunto. E aí eu achei interessante fazer esse vídeo, que é um pouco mais longo, vai ser um pouco mais longo do que o normal, para falar um pouquinho sobre essas questões do cuidado e do controle, as diferenças. E aí a gente, claro, vai fazer uma reflexão aqui, cada um vai fazer uma reflexão baseado na sua vida, nas suas relações. Então, esse vídeo pode ser entendido do ponto de vista de pais e filhos, né? Então, o controle e o cuidado em relação a pais e filhos, e também nas relações de casais, né? Relacionamento que também tem muito controle e cuidado, aí muito controle fantasiado de cuidado, enfim. Então, o objetivo meu sempre é trazer questões para você refletir aí desse lado, né? E melhorar e ter mais autoconhecimento. Se você se acha controlador, controladora, ou se você acha que você está numa relação de controle, esse vídeo vai te ajudar a ter um pouco mais de clareza. E o que eu sempre falo nos meus vídeos, eu trago muito isso, é que a virtude está no meio, né? A gente tem, claro, em alguns momentos, em algumas relações, por exemplo, com mães com crianças pequenas, você tem que ter muito mais controle, porque a criança, ela tá aprendendo ainda o que ela gosta, quem ela é, então é natural realmente que essas relações, nesse início, a mãe e o pai façam um controle muito maior do que em outras fases da vida. Então é sempre isso. A ideia do vídeo é essa reflexão, tá? Em que medida que eu tô entre cuidado e controle na minha vida? Será que tá de mais? Será que tá de menos? Sempre isso, esse ajuste, né? Que eu proponho para você fazer aí na sua vida, buscando mais qualidade, né? Mais equilíbrio. Eu entendo que uma vida em equilíbrio é uma vida que é uma vida com o potencial de a gente ser mais feliz, mais harmônico. Ah, sim, meu nome é Vanessa Cosentino, eu sou psicanalista com especialização em psicologia analítica. E eu vou usar aqui nesse vídeo como base de reflexão. É claro que esse assunto não se esgota tão rápido assim, né? Num vídeo de 15, sei lá, ainda não sei quantos minutos vão dar. Eu trouxe esse livro aqui, que é muito legal, tá invertido, mas é O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker e do Cláudio Tebas. É um livro que eu me baseei para fazer essa reflexão sobre o cuidado e o controle, juntei aí com algumas outras figuras que você vai ver ao longo aqui do vídeo. É um livro que eu recomendo muito a leitura, mesmo se você não for nem psicanalista, nem palhaço. É super legal porque ele tá falando das relações, da escuta, super importante hoje em dia nos relacionamentos, nas comunicações entre as pessoas. Bom, então, o primeiro item que a gente vai olhar é o espaço. A diferença em como o cuidador, né, como o cuidado e o controle lida com o espaço. Então, o cuidador, ele deixa um espaço para outra pessoa vivenciar, para ela experimentar, para ela realmente ter uma apreciação daquilo que está acontecendo. Ela observa então, ela dá uma distância, o cuidador tá perto, mas ele dá uma distância para que o outro possa viver e tirar as suas conclusões, os seus aprendizados ali daquela experiência. Se a experiência não deu certo, se o resultado for negativo, o cuidador vai ajudar, se essa pessoa quiser, a entender quais foram os aprendizados, né? O que aconteceu, analisar ali a situação que não deu certo o resultado. Pro controlador, pro controle, a situação, ela é fechada, ela é hermética, tem um planejamento, tem um jeito de fazer, tem uma execução, tem vários itens ali de segurança, porque aquilo ali não pode sair muito fora do eixo. Então, tem uma tendência de querer reduzir, zerar as falhas, tá muito ligado ao perfeccionismo, né? Então, o controle tá ligado a pessoas muito perfeccionistas, que não tem margem para o erro. E aí, quando dá errado,
toda a situação, enfim, toda a experiência é jogada fora. Foi um fracasso, a pessoa que não deu conta, né? Então, não tem nem espaço para esse aprendizado, para essa reflexão. Então, essa é a primeira diferença. Então, no cuidador, existe um espaço, né? Uma distância segura, né? Uma distância para a pessoa se desenvolver. Aí o segundo item que a gente vai olhar, a escuta. Como é a escuta do cuidador? Então, assim como ele dá espaço para a experiência, ele dá espaço para a escuta. Ele abre, né, espaço para o silêncio. Então, ele espera que a pessoa vivencie, fale. O cuidador não dá respostas prontas, ele deixa a pessoa criar, pensar, elaborar, né? E aí, se o outro precisar trocar figurinha, conversar, ele tá aberto, o cuidador tá aberto para que o outro venha, para que o outro peça ajuda, para que eu fale, me ajuda, não tô entendendo, enfim. Mas se o outro não quiser, tá livre, né? Então, de novo, deixa-se um silêncio ali para que essa pessoa busque o cuidador. E o controle, como é o controlador? O controlador, então, ele não espera, ele não escuta, não tem o espaço do silêncio. Ele acha que sabe o que é melhor para a pessoa, mesmo que ela nem saiba, ele já sabe o que é melhor para a pessoa. Não escuta a pessoa, não espera ser chamado, né? Então, o controle, ele tá mais no sentido de dominar o outro, colonizar o outro. O controlador, ele quer pegar as ideias dele, o jeito dele, e colocar na cabeça da outra pessoa para que ela faça igual. Ou seja, para que ela mantenha ali aquela situação, né, fechadinha, quadradinha. Então, não tem o silêncio, não tem a escuta. Então, de novo, tá mais relacionado com a dominação, colonizar outra pessoa. Terceiro item, a fala. Como é a fala do cuidado, do cuidador? Então, ele orienta, claro. Então, a gente não pode... O cuidador, ele tem que orientar, né? Ele tá nesse papel de fornecer informações, de falar sim, de falar não, isso aqui não funciona. Claro, ele pode fazer isso. O cuidador tem esse papel de orientação, de explicação, de acolhimento, de motivação. Então, ele tem todos esses papéis. E ele vai demonstrar que ele tá perto, de novo, ele tá perto, ele tá por ali, mas ele vai deixar a pessoa caminhar com os próprios passos. Então, é uma presença, quando você tá diante de um cuidador, e aí isso é importante, né, para você sentir. Você se sente seguro, você se sente acolhido, você se sente num lugar gostoso, né? De estar com aquela pessoa ali, de poder contar com aquela pessoa. O controle, a fala do controle é outra, é cheio de ordens, é cheio de faça assim, faça assado, e também muitas críticas. Ah, você nunca acerta, você não fez mais do que obrigação, de novo você tá errando isso aqui, isso nunca vai dar certo, né? Você não parece que não melhora. Então, essas são as falas do controle, é uma fala dura, crítica, e ela deixa a outra pessoa nesse lugar de desmotivação. Pouquíssimas pessoas se sentem motivadas com um controlador assim muito feroz. Desmotivada, inibida, se sente incapacitada, insuficiente. É uma fala que não ajuda a crescer. Ela só vai reduzindo. Por quê? Porque o controlador quer ter cada vez mais controle sobre o outro. Então, quanto mais insuficiente ele for, mais controle, né, o controlador tem. Não, deixa que eu faço, você não consegue fazer isso. Então, eu tô falando aqui, gente, mas de relação entre pais e filhos, entre casais, mas a gente também pode olhar quando um gestor, por exemplo, está sendo controlador demais, ou quando é um gestor que orienta, que cuida da sua equipe. São coisas similares, entendeu? Dá para olhar esse tipo de dinâmica. Então, se você é um gestor que está assistindo aqui meu vídeo, você pode pensar, será que eu sou um gestor que cuido da minha equipe, que motivo, que oriento, ou eu sou um controlador, que fico ali na chibata? E se eu sou um controlador, por quê? Por que que eu tô nesse papel? Já que ele é um papel que desmotiva, que inibe, a equipe vai ter piores resultados, a equipe fica com medo de errar,
As pessoas morrem de medo de errar, então a pessoa faz o mínimo do mínimo do mínimo para não ouvir críticas, não cria, não é uma equipe criativa quando você está com um gestor controlador, porque tem que ser tudo do jeito dele, né? Então são essas reflexões que eu gostaria que você fizesse e se percebesse, isso se aplica no meu dia a dia, né? E aí, o quarto item que você vai prestar atenção é em relação ao sentimento. Então, no cuidado, predomina o amor. Você tem a compreensão de que o outro é um sujeito, de que ele tem seus desejos, suas vontades, seus pensamentos, tem direito à fala, de agir diferente. Então, é uma relação afetiva. Quando você está numa relação de controle, a relação é de poder, de dominação, percebe? E é diferente. Você não se sente amado, você se sente numa relação de poder ali, de controle. Então, o outro é um objeto no sentido que tem que cumprir os desejos desse controlador, né? A relação é embrutecida. Então, tem uma frase aqui do Jung, que eu gosto muito, falei para vocês que eu ia fazer uma baguncinha aqui, eu ia começar teoricamente pelo livro do Christian Dunker, mas que eu ia puxar aqui também os outros autores. O Carl Jung, ele fala uma frase que eu amo muito aqui, que é assim, onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Olha que interessante, então um é a sombra do outro. Então, olha que interessante que para o Jung, o contrário do amor não é o ódio e nem é a indiferença, é o poder. Né? Tanto é que na mitologia a gente tem uma alegoria para isso, que é o seguinte, quando a deusa do amor, Afrodite ou Vênus, né, depende do nome, você deve conhecer um dos dois, uma é a versão grega, outra é a versão romana. Então, a deusa Afrodite, quando o deus da guerra, que é Marte ou Ares, eles se apaixonam e eles têm um caso, o mundo viveu uma época sem guerra. Então, o que aconteceu aqui? O deus da guerra, do poder, se apaixona, né, pela deusa do amor. Então, onde predomina o amor, não há o poder, né, não há essa coisa de oposição. Porque o poder tem essa questão de um manda, o outro obedece. Existe uma relação de força, de um é mais forte do que o outro, né? Então é super interessante isso também se refletindo, essa alegoria se refletindo na mitologia. Então, o cuidado, ele vai exercitar um certo desapego, né? Então, a gente tem o espaço do outro, a gente tem o silêncio, a gente tem esse desapegar daquilo que eu acho que vai ser bom para o outro e deixar esse outro manifestar. E aí aquilo que eu já falei, como a gente tá, quando a gente tá com criança pequena, a gente tá como pais, né, de crianças pequenas, é natural que no começo você tenha que exercer muito mais controle, porque, obviamente, a criança ainda não se constitui como um sujeito. Ela ainda tá entendendo quem é ela, como é que funciona o mundo. Então, é natural que os pais exerçam um controle, e aí, nesse sentido, é até importante você ter uma rotina, você ter, né, as coisas bem definidas, para que a criança primeiro se constitua dentro de um ambiente organizado, né, estruturado, que é a família, e depois ela vai para o mundo que é caótico, aí que vocês sabem que Deus nos acuda, né? Então, o controle nesse início de vida é super importante, mas aí começa esse questionamento, a partir de que momento que eu posso começar a deixar o meu filho passar para o cuidado e não tanto no controle, né? Porque quando você tem pais que estão fixados nessa unilateralidade, ou seja, só controle ou nada de controle, você vai acarretar problemas nessa criança. Então, a gente tem crianças, então, que vivem num ambiente que não são educadas, porque isso ainda é o papel dos pais. Eu entendo essa dificuldade, a gente teria que abrir isso para um outro vídeo, dificuldade em relação ao tempo, à energia de educar uma criança, mas se você faz só o que ele gosta, ou se tudo que você vai fazer, você tem que perguntar para ele se ele gosta,
a criança se torna despreparada para o mundo, porque ela vai imaginar que o mundo vai perguntar para ela o que ela quer. E, gente, o mundo não pergunta, né? O mundo as regras são, as pessoas são. Então, você cria uma criança numa expectativa de que todo mundo vai falar sim para ela a vida inteira. Que não suporta, uma criança que não suporta uma frustração, que não sabe lidar com perdas, que não consegue viver num ambiente em que as coisas não sejam do jeito que ela deseja, né? Então, eu tô falando de quando você tem pais que não exercem o controle, que não exercem essa noção de certo e errado para esse filho. Então, então, o que a gente pode pensar? Então, uma criança que não recebeu essas orientações do sim ou não foi frustrada nos seus desejos, não entendeu que ela precisa pensar no outro, que ela não pode fazer o que ela quer, que existe tempo e lugar para as coisas acontecerem, é uma criança que não é incapaz de lidar com o mundo que a gente vive. Então, há uma incongruência entre o que os pais mostram que é o mundo para o que é realmente. A vida em sociedade, a vida numa empresa. Numa empresa, ninguém pergunta o que você quer. Dependendo da sua posição, da sua autonomia. Então, essa é a receita, e eu tenho visto isso na clínica de colegas meus, é a receita para um fim trágico, né? Uma criança que se transforma num adolescente, que se transforma num adulto que não consegue compreender o mundo. E é claro, a criança não vai magicamente se tornar um adolescente coerente e bem adaptado. Isso tem que ser feito na infância. Isso tem que ser feito, tem que ser ensinado para ela. Ah, a maturidade vai chegar. Não vai chegar. Se não for treinado isso, se ela não for orientada a refletir, a lidar com as frustrações dela, a maturidade não vai chegar. Tem um monte de adolescentes. A gente tem esse termo hoje, são adultos que são adolescentes, não cresceram. Continuam vivendo uma vida esperando que o outro faça as coisas por eles, esperando que os desejos deles sejam magicamente atendidos, né? E aí você tem, então, esse papel primordial dos pais. Porém, aí a gente volta de novo. Então, a gente fica andando aqui nessa régua. O excesso de controle, lembrando tudo aquilo que eu falei ontem não, no começo do vídeo, faz com que a criança, então, ela não tem espaço para escolher, ela não tem espaço para experimentar, e ela, então, não sabe nada de si mesma. Se tem o tempo todo alguém falando para ela como ela tem que se vestir, o que ela tem que fazer, onde ela tem que estudar, o que ela deve fazer no futuro, quais as relações com quem que ela deve namorar, né? Então, aqueles pais, um excesso de controle, a criança, então, vai entender que ela não sabe nada sobre ela mesma. E aí ela vai se tornar um adulto dependente. E ela vai precisar de sempre ter alguém que vai falar para ela o que ela tem que fazer. E essa dependência pode se transformar num relacionamento de dependência, pode se transformar num relacionamento dependente de uma religião. Às vezes a pessoa se acostuma a ter um emprego abusivo, um chefe abusivo, porque ela precisa de alguém que diga para ela o que ela tem que fazer. Porque foi o que foi feito com ela a vida inteira. Então, de novo, essa linha é muito sensível aqui, gente. Não vou te dar uma receita. Eu quero que você reflita. Pensando ali, né? Agora que você tá sabendo, talvez você já soubesse algumas dessas coisas que eu falo aqui, mas outras são novidade, espero que sim. Como é que eu tô sendo? Que pessoa que eu tô sendo nos meus relacionamentos, né? Com meus filhos, com meu parceiro, no meu ambiente de trabalho. Então, as relações de dependência emocional, de relacionamento, começam assim. Começam de um excessivo controle. Então, você entra num controle travestido de cuidado, mas que, na verdade, está acabando com a autoestima da pessoa. Não tem outro jeito de falar isso para você. O excesso de controle acaba com a autoestima da outra pessoa. Nos relacionamentos, alguém que já não tem autoestima boa vai se conectar com alguém que vai exercer o controle sobre ela e vai ficar reforçando esse comportamento. Nossa, por que eu saio de um relacionamento tóxico e caio em outro? É coincidência? É dedo podre? Não, não é.
é uma repetição de um padrão que foi aprendido na infância. Então, super importante, gente. Olha como é importante o papel dos pais no começo da vida da criança e no que ela vai se transformar e nas relações que ela vai construir. E a relação de casais dependentes é isso, né? Eles enfrentam essa dinâmica de controle, meio travestido de cuidado, às vezes os dois são controladores, existe uma relação tóxica dos dois lados, às vezes é um só que é controlador e o outro é muito submisso. E aí, os diálogos internos, então, de um relacionamento de excesso de controle, né? O controlador, ele tá assim, não importa se o outro tá feliz ou não, contanto que ele faça o que eu mando, o que eu quero, porque eu é que sei o que eu quero, eu é que sei o que ele quer, eu é que sei como funciona essa relação. Então, veja, gente, o controle tá num lugar de egoísmo, tá num controle de você não suporta ver o outro se desenvolver. Então, uma fala, um exemplo, um marido que não quer deixar a esposa trabalhar fora porque ele tem ciúmes dela num ambiente com outros homens. Aí ele fala, não, querida, não precisa trabalhar, você fica em casa, eu cuido de você, eu te dou dinheiro. E, na verdade, o que é isso? Eu não quero que você se desenvolva. Eu não quero que você desenvolva suas potencialidades e descubra que você pode viver sem mim. Controle. Então, atrás do controlador, existe uma outra emoção que está ali subjacente, que é o medo. É o medo de perder poderes, é o medo de perder um lugar que ele conquistou. Então, ele precisa aprisionar o outro. Gente, isso é super importante. Então, quando você se sentir aprisionado, quando você se sentir mitigado, reduzido, né, as suas potencialidades, você pode estar diante de uma relação de controle. E aí, é o que eu estava falando, então não é à toa então que filhos de pais controladores tendem a repetir essa dinâmica, sendo eles também controladores, ou então eles são o oposto, né? Então é aquela. O Jung fala muito disso, que os filhos são a sombra projetada dos pais. Então, um pai muito controlador, uma mãe muito controladora, às vezes reproduz uma criança controladora, às vezes reproduz uma criança. Às vezes transforma a criança num completo caos. Então é aquela criança que é o oposto à ovelha negra, ela faz tudo ao contrário, porque a criança está tentando se livrar daquele controle de uma outra forma, né? E aí, pais controladores, filhos controladores, entram em relação controladoras, fazem filhos controladores, e aí o ciclo não termina, gente. O ciclo não termina. E aí, para trazer um pouquinho mais de luz sobre esse assunto, eu trago outro teórico, né? Eu já falei do Jung, eu já falei do Christian Dunker e do Cláudio Tebas, e eu quero falar aqui do Donald Winnicott, que é também um psicanalista muito importante. Ele foi um dos primeiros a trabalhar com a criança pequena, o bebê e a mãe, e ele fazia um teste no consultório dele para determinar como era a dinâmica dessa mãe e desse bebê, para ele saber como ele iria tratar, né, essa família. E ele cunha um termo que eu gosto muito, que é a mãe suficientemente boa. Então, como é que é esse teste? Para a gente entender essa teoria. Ele deixava no consultório dele, então imagina que ele está sentado na cadeira, tem a mesa dele ali do consultório, cheia de coisas, e ele deixa ele deixava uma espátulazinha, aquelas de colocar na língua, examinar a criança, prateada, assim, brilhante, ele colocava bem na ponta da mesa, de uma maneira que, quando a mãe se sentasse com o filho, provavelmente o bebezinho ia olhar aquele objeto brilhante ali, ia chamar a atenção dele. E aí tem 3 possíveis atitudes ali, as principais atitudes que uma mãe poderia ter. E a partir disso ele já entendia como se essa mãe era suficientemente boa ou não. Então a primeira atitude é o bebezinho tentar pegar ali, a criança tentar pegar a espátula, e a mãe, não pode. Então ela já bloqueia a criança. Então ela impede o desejo da criança.
impede que a criança faça alguma coisa, sem nem saber se pode ou não pode. Ela mesma já olha e já impede. Esse é o primeiro movimento da mãe. O segundo movimento é a mãe viu que a criança meio que se interessou, ela já pega a espátula e já entrega para a criança. Então ela também impede, ela antecipa o desejo da criança. Ela não deixa a criança fazer um movimento. Então aqui é um excesso. Esse é as duas primeiras reações são um excesso, né? Um excesso de controle que barra o desejo da criança e um excesso que antecipa, que não tem aquele espaço. Lembra que eu falei daquele espaço lá no começo? Não tem aquele espaço para a criança, vou, não vou, né? Pego, não pego, olho para o médico. Enfim, teria toda uma dinâmica ali que a criancinha faria até pegar a espátula ou não. Pode ser que ela olhasse ali e não se interessasse. E o terceiro, que é assim a mãe suficientemente boa, é a mãe que observa. Ela olha ali, meu filho vai pegar a espátula, e se ele pegar a espátula, ela vai observar também se o médico, né, se o Winnicott falaria alguma coisa, tipo, ai, não pode pegar essa espátula, ou ela vai ficar observando para ver se a criança vai se machucar. Então, essa é a mãe suficientemente boa. Ela tá num intervalo entre estar e não estar presente o tempo todo. Ela tá ali porque se a criança se machucar, o médico falar se não pode pegar a espátula, ela tá ali para orientar, para cuidar, para acolher. E ela deixou a criança ter essa experiência de ir lá pegar e fazer alguma coisa com a espátula. Então, a mãe suficientemente boa é essa desse intervalo, é o cuidado, esse é o cuidado, na medida, assim, em que eu permito, deixo um espaço para o outro, mas eu tô ali. Se acontecer alguma coisa, eu tô ali. E aí a brincadeira é essa, como é que seria um parceiro suficientemente bom, fazendo uma analogia, ou um gestor suficientemente bom? É aquele que entende que esse outro é um indivíduo, que tem desejos, tem vontades, tem o seu jeito de fazer as coisas, tem personalidade diferente, mas no caso do parceiro, estão unidos por valores e objetivos em comum. Valores, vamos lembrar, quando é que a gente desenvolve os nossos valores? A partir da educação dos nossos pais. Se eles não nos educam, a gente também não consegue desenvolver valor. Respeito, não nasce com a criança. Respeito, empatia, organização, enfim, né? Esses valores, família, a gente vai ter que aprender com os nossos pais. Então, olha como é importante, reforça o papel do pai e da mãe que orienta, né? Que fala sim e não, certo e errado, isso aqui não pode agora. E aí, é isso, o casal, eles estão unidos por esses valores, por esses objetivos, pelo sentimento de amor, claro. E aí um não precisa controlar o outro porque um confia que o outro vai respeitar os acordos feitos entre eles, né? Os acordos do casal. Não acredita então que não precisa controlar o que o outro pensa. Ai, o que você tá pensando, né? O tempo todo, aquela pessoa que fica, não deixa o outro respirar, não deixa o outro pensar. Eu quero saber sua senha das redes sociais, eu quero olhar as suas conversas. Isso o parceiro suficientemente bom não faz. Ele não precisa controlar esse outro, não precisa colonizar o outro. Não dá para você controlar os pensamentos do seu parceiro. Não dá, gente, o pensamento, o desejo, o que ele tá pensando. Não dá. Então, o cuidado, os parceiros que estão numa relação de amor e cuidado, tem esse espaço, tem esse silêncio, tem separa-se o que é do casal e o que é o indivíduo. Se o outro não fizer o combinado, Vanessa, e se o outro não fizer o combinado? Bom, daí que você pode pensar se esse é um parceiro que você quer construir alguma coisa com ele. Mas ter essa ideia pré-concebida de controle, de que você vai controlar o teu parceiro, que você vai ensinar ele a ser melhor, que ele vai mudar. Gente, não existe isso. Ninguém muda ninguém transforma ninguém. Querer isso, né? Você querer transformar a pessoa,
querer modificá-la do jeito que você acha que é o certo, isso é controle. Isso serve para nós também, terapeutas. A gente não transforma o paciente do jeito que a gente acha que ele deveria. A gente dá um espaço para que ele se perceba e decida, puxa, eu não gosto disso aqui, eu quero mudar isso aqui. E aí a gente vai ajudar, né? A gente vai acompanhar essa transformação. Então, para a gente fechar essa reflexão aqui, cuidar e amar é desapego. É desapego. E o controle é uma fantasia da nossa cabeça, do ser humano que acha que pode controlar alguma coisa. Não controla nem a si mesmo, quanto mais o outro. Então, é isso aí. Espero que tenha ficado clareado um pouco as coisas para você. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse nosso papo. E até o próximo vídeo. Tchau!